Essa, essa é a quinta edição do ciclo de palestras virtuais da FNB, Associação Filatélica e Numismática de Brasília, realizada em parceria com o Instituto Federal da Paraíba e especialmente com a turma do curso de Fundamentos de Numismática. Quem quiser receber mais alguma informação sobre a associação, só enviar um e-mail para a gente aqui no afnb.bsb@gmail.com. A apresentação de hoje vai ser do Reinaldo Jacó com o tema Farol de Colombo. Reinaldo é advogado, colecionador desde 1975, expositor e escritor. É jurado e integra a Comissão de Filatelia Moderna da FEBRAF. Quem quiser fazer alguma pergunta ao longo da própria exposição, o Reinaldo já falou que usa a ferramenta de levantar a mão mesmo, tem um íconezinho de levantar a mão na barra inferior, né, do navegador. Quem quiser já pode ir interrompendo ali ao longo da palestra mesmo e perguntando. Ou se não, pode deixar para o final também, a gente vai ter um tempo depois aí para ele ir respondendo e a gente abre a palavra aí para essa interação toda. Então, Reinaldo, mais uma vez, muito obrigado por aceitar aqui nosso convite, participar com a gente aqui nessa tarde de sábado. A palavra está contigo. Bom, boa tarde a todos. Quero agradecer ao gentil convite da Associação Filatélica e Numismática de Brasília, através do seu presidente, Rubens Cavalcante Júnior. Quero também agradecer ao diretor-secretário, Marcelo Lingefeld. É isso, Marcelo? Lingefeld, isso. Lingefeld? Isso. Quero agradecer também. Então, meu agradecimento à FNB, em parceria também com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, campus Picuí. Isso, Picuí? Picuí. Então, ontem à noite, pessoal, eu estava pensando, né, qual foi a motivação de montar uma coleção sobre o Farol de Colombo. Então, tudo aconteceu foi o seguinte, mais ou menos na década de 80, o Mário Xavier, da Sociedade Filatélica Paulista, ele era colunista do jornal A Folha de São Paulo. Ele tinha uma coluna que saía toda quarta, todo sábado, sobre filatelia. E numa dessas publicações do Xavier, ele escreveu sobre o Farol de Colombo. Veja, isso daí foi em 85. E ele explicava mais ou menos o que nós vamos falar aqui agora, e no final ele dizia assim, esse farol nunca foi construído. E realmente não, porque a construção do farol mesmo se deu a partir de 1986. Quando eu li aquilo ali, aquela matéria antiga do Xavier, fui fazer pesquisa, já estava pronto o farol. Aí isso daí me chamou a atenção, eu sabia que tinha um selo brasileiro sobre o Farol de Colombo, eu já tinha visto uma emissão e outra do Farol de Colombo, aí eu resolvi montar uma matéria e dar continuidade naquilo que o Xavier tinha iniciado. E foi publicado no Filacap, eu não me lembro qual Filacap agora, foi publicada a matéria no Filacap aí de forma completa, e o farol já tinha sido entregue em 1992, que fazia parte dos festejos dos 500 anos do descobrimento da América, né? E publicou essa matéria no Filacap, sempre com aquele objetivo de divulgar a filatelia. Um colecionador de Piracicaba, o Fernando César Silvano, ele leu aquela matéria, ele ficou curioso, acabou incentivando o Fernando fez uma pesquisa, levantou os selos que tinham sido emitidos em prol da construção do Farol de Colombo e montou uma coleção. E o Fernando expôs. Quando o Fernando expôs, me chamou a atenção, que era um tema que eu estava interessado. Eu fui lá, vi todo o trabalho que o Fernando tinha feito, quer dizer, a parte difícil, a parte de pesquisa, de compra de selos, o Fernando tinha feito. Foi só ir lá, fotografar, acabei montando uma coleção muito parecida com a dele. Eu cheguei a expor algumas vezes ainda, mas a coleção bem feita, bem montada mesmo é do Fernando. Já faz um tempinho que o Fernando não participa de exposições, mas o primeiro expositor do Farol de Colombo foi o Fernando. Então foi assim que nasceu a ideia dessa matéria, primeiro da Folha de São Paulo, da matéria escrita pelo Xavier,
É claro, não tinha imagens, não era rico em detalhes, né? Era uma coluna de jornal. Depois o Fernando, que fez um minucioso trabalho de levantamento de selos, e eu acabei acompanhando esse trabalho. Uma coisa puxou a outra. Um acabou incentivando o outro nesse tema. Eu acabei montando uma palestra. Essa palestra eu dei na Sociedade Filatélica Paulista, foi em 97, e desde então não mexi mais. Foi agora que surgiu a oportunidade de voltar ao tema e trazer as informações a respeito. Marcelo, eu vou compartilhar a tela aqui. Bom, essa é a imagem do farol. Na verdade, gente, não se trata de um farol, tá? A ideia era montar um farol mesmo, mas quando foi aprovado o projeto de construção, foi feito um tipo de um monumento, né? Esse é um monumento, ele é muito grande. Se não me engano, o valor dele construído, gastos com ele, foi 70 milhões de dólares. É uma coisa colossal, muito grande, e não se preza a ser um farol. Acabou se chamando farol de Colombo, porque desde o início vamos montar um farol. Foi uma ideia proposta pela República Dominicana, que foi o local onde Cristóvão Colombo desembarcou, né, no descobrimento da América. Foi o primeiro lugar que ele pisou, foi ali na região hoje, que é conhecido como a ilha, né, da República Dominicana. E esse foi o projeto que foi aprovado para a construção do farol. Tá, então vamos lá. A América foi descoberta em 12 de outubro de 1492 pelo navegador genovês Cristóvão Colombo. A viagem foi patrocinada pelos reis católicos da Espanha, Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Colombo, na verdade, esperava atingir as Índias em uma rota alternativa pelo Oriente. A rota foi apoiada no mapa de outro italiano, o Florentino Toscanelli, e apresentada ao rei de Portugal, Dom João II, que negou o apoio. Portugal, mais experiente nas grandes navegações, havia apoiado a Espanha na unificação do território e na formação da monarquia. O país luso já atuava em viagens marítimas intercontinentais há mais de um século e duvidavam da rota apresentada pelos italianos. Com apoio espanhol, Cristóvão Colombo partiu em 3 de agosto de 1942. As caravelas Nina, Pinta e a nau Santa Maria chegaram à América em 61 dias, depois aportando nas Bahamas e logo depois em Cuba e Santo Domingo. Colombo acreditava ter aportado às Índias e tentou por mais de 4 vezes chegar aos mercados indianos. Suas incursões resultaram no descobrimento das Antilhas, do Panamá e da América do Sul. Você vê, gente, a travessia de caravela demorava quase 2 meses, né? Tem viagens de Portugal para cá que demoraram 45 dias. Então, nesses 45 dias tem que ter mantimento, tinha que ter acomodação para todo mundo, tinha tempestade, tinha todos os empecilhos, era uma viagem perigosíssima. Quantas caravelas afundaram nesse percurso? Então, vamos lá, as características do farol. Em 1914, teve a ideia de construção de um farol em homenagem ao descobridor das Américas. Essa ideia de construção veio da República Dominicana. Tá? Em 1923, a proposta de construção com a cooperação de todos os países da América Latina. A localização seria em Santo Domingo, na República Dominicana. Em 1929, teve um concurso para escolher o farol. Um projeto para escolher o projeto do farol. Em 1931, o projeto vencedor foi de Joseph Gliave. Em 1986 foi o início da construção. Veja, lembra que eu comentei que a matéria de Xavier foi publicada em 85. Naquela época não tinha construção nenhuma. Tá? Em 92 foi a inauguração, em comemoração aos 500 anos de descobrimento das Américas, o custo da obra, 70 milhões de dólares. Esses são os selos da 5ª Conferência Pan-Americana, que ocorreu no Chile. Olha a importância de lançar um selo ou uma série de selos quando acontece um evento. Eu
já dá para registrar que ocorreu a quinta conferência, e nessa conferência foi apresentado a ideia, vamos construir um farol. Estava na pauta lá da conferência. E queriam a participação de diversos países, seja de pouco, seja de mar, e nessas propostas seria emissão de selos e a renda convertida para ajudar na construção do farol. Vamos lá. Os outros países que contribuíram para a construção do farol de Colombo com emissão de selos. A República Dominicana, que era a mais interessada, depois Cuba, Honduras, Argentina, Chile, Nicarágua, o Brasil em 46, o Equador, Paraguai, Bolívia, Colômbia. Esses são os países que emitiram selos e participaram e têm um lugar de destaque lá no farol de Colombo. Como estava falando para vocês, né, eu acabei não falando, acabei não complementando. O farol, ele não é um farol de verdade. Ele é um tipo de um mausoléu, ele é um tipo de um museu itinerante e permanente. Fugiu agora o que eu ia falar. Deixa eu continuar falando que eu vou lembrar. Fugiu, não lembro mais o que eu ia falar. Tá aqui a ideia do farol. Ó. O farol está nessa região bem grande, um campo. Ele está bem aqui e está bem longe do mar. Ó. O objetivo dele não é ser um farol para alertar os navegantes que existe terra ali para os navios não encalharem. Não, ele é um museu. Tá? Lembrei que eu ia falar. Dentro do farol de Colombo existe um mausoléu, que estão os restos mortais, supostamente, daqui a pouco eu vou explicar isso supostamente os restos mortais de Cristóvão Colombo estão dentro do farol. Essa é a vista lateral do farol. Você vê que ele é bem comprido, ele é bem grande. Parece um hotel, né? Essa é a vista de frente, a vista aérea de frente do farol. Vocês estão vendo o mouse aqui, né? Sim. Tá. Aqui uma área de estacionamento. Aqui a frente do farol. A entrada do farol. Esse aqui é um corredor. Que seria esse corredor aqui, ó. Essa entrada aqui, ó. Seria a entrada. E cada portinha dessa é um tipo de uma exposição e tem as datas das peças que estão sendo expostas. Um dia inteiro é pouco para visitar tudo isso daí. Eu, particularmente, não conheço, nunca fui, tenho morro de vontade de ir. Desse fazer uma visita pela América Central seria o destino, só para ver o farol. Essa é a imagem do farol à noite, quando ele está projetando. Ele projeta, ele tem os canhões de luz, ele projeta em sentido vertical para o céu, tá? Que foge totalmente à ideia de farol, que tem uma luz sentido horizontal que gira, né? Então ele projeta para o céu. Não é sempre que eles ligam isso daí, eles ligam só em datas festivas, em determinadas datas. Se der sorte de você visitar Santo Domingo na época de comemoração, eles vão ligar as luzes do farol. Essas luzes são tão potentes, gastam tanta energia, que quando eles ligam, falta energia em algum local da ilha. Tanta energia que puxa isso daí. Essa é a imagem que ele produz no teto. Ele, para projetar essa imagem, que é uma cruz, ele precisa ou de nevoeiro ou de nuvens. Se for uma noite que não tiver nuvens, nada, ele vai projetar no infinito, não vai ver nada. Só vai ver os canhões de luzes aqui. E essa é a imagem mais legal. Dá para ver uma foto por baixo, dá para ver claramente a imagem da cruz. Essa imagem da cruz, a visibilidade dela é tão grande que na ilha do lado, que é Puerto Rico, em Puerto Rico eles conseguem visualizar a cruz. Uma peça que está lá dentro, fica lá. Direto, não tiro essa peça, é uma carta maia.
É uma civilização como muitas outras que desapareceu. Ninguém sabe explicar o desaparecimento da civilização maia. Então, sua civilização desapareceu antes mesmo da chegada dos europeus. Essa é a amostra mais bem conservada da carta. A escrita dos maias não é decifrada completamente. O trabalho ainda está em andamento. Mausoléu de Cristóvão Colombo. Bem na entrada do farol, existe um mausoléu, construíram um mausoléu, e dentro dessa caixa aqui estão supostamente os restos mortais de Cristóvão Colombo. Veja, gente, quando fala restos mortais, a gente pensa no esqueleto completo, né? Às vezes tem uma parte, 10%, 20%, 30%, só o crânio e algumas costelas, pode ter uma parte dos ossos só. Não é o corpo inteiro. Tá aí a caixinha que eu falei para vocês. Dentro dessa caixa que estão guardados os supostos restos mortais de Cristóvão Colombo. Bom, agora vem uma curiosidade. A localização dos restos mortais de Cristóvão Colombo. Ele morreu em 1506 e foi sepultado em Valladolid, na Espanha. Em 1537, os espanhóis transferiram os restos mortais para a Ilha Hispaniola, hoje dividida entre o Haiti e a República Dominicana. Quase 200 anos depois, quando a Espanha perdeu parte desse território para a França, o corpo foi para Cuba. Então, em 1898, o destino foi a Catedral de Sevilha. Em 1877, foi descoberta na Catedral de Santo Domingo uma caixa de chumbo com a seguinte inscrição: Ilustre e esclarecido varão Dom Cristóvão Colón, e contendo fragmentos de osso de uma bala. Existe a suspeita de que as relíquias erradas haviam sido transferidas para Havana e que os restos mortais de Colombo haviam sido deixados enterrados na Catedral de Santo Domingo. É aí que está. É, não é? Está, não está? Vou continuar aqui falando. Os restos mortais de Colombo, hoje, quando foi transferido para a Espanha, estão na Catedral de Sevilha. Fizeram um teste de DNA nesses restos mortais que são em Sevilha, comprovaram que são da família de Cristóvão Colombo. Eu digo da família pelo seguinte: se foi feito o DNA ele é muito bom para fazer a comparação com alguém. Um DNA comparando com o outro para a relação de parentesco. Quando quer determinar que tal criança é filho de tal pessoa, eles fazem a comparação do DNA. No caso ali, eles fizeram a comparação dos restos mortais que está em Sevilha com algum parente de Cristóvão Colombo, que eles sabem que é parente verdadeiramente. Então, fizeram isso daí, comprovaram que é um parente. Pode ser um tio, pode ser o irmão, pode ser o pai. Não se sabe na realidade. E os restos mortais que estão no farol de Colombo, na República Dominicana, eles não permitem que seja feito esse teste de DNA. Então fica aquela dúvida, não é? É de algum parente? Tem parte em Santo Domingo? Tem parte em Sevilha? Vai ficar sempre, vai ficar eternamente isso daí. Ambos dizem que estão com os restos mortais de Cristóvão Colombo. E pode até ser que os dois estejam certos, né, Reinaldo? Você até comentou, né, pode ser. Que às vezes são fragmentos, né? Pode ser que esteja um pouco em cada local. Né? Fragmentos, Marcelo, as possibilidades. Tem parte de um lugar, tem parte do outro. Pode estar misturado o esqueleto de outra pessoa. Pode ser de um parente, pode ser de um tio. E quando Cristóvão Colombo quando ele veio para cá, eu li isso daí em algum lugar. Quando ele veio para cá, os restos mortais dele veio para cá, veio de um tio também. Parece que do irmão dele veio também. E aí, mesmo se fizer um teste de DNA, é capaz de, né? Vai dar positivo, próximo, aí que tá, vai dar positivo. Sim. Só por curiosidade, o DNA funciona assim, se vamos supor que uma mulher mantenha relações sexuais com dois irmãos. Se fizer o teste de DNA, supostamente se ela ficar grávida e tiver uma criança, fizer nos dois irmãos, vai dar positivo. Se fizer no pai, vai dar positivo.
Então, essa compatibilidade vem de família, não da própria pessoa. Nós vamos chegar num ponto, ainda não está muito longe disso, tá? Que quando nascer uma criança, eles vão fazer um teste de DNA, vão guardar esse arquivo em algum lugar, essa informação em algum lugar, e todas as informações referentes àquele DNA especificadamente vão ser guardados. Onde nasceu, filiação, tipo sanguíneo, aonde mora, no que estudou, RG, CPF, aonde está, o que viajou, no que se formou. Não estamos muito longe disso, não. Não é nada impossível que eu estou falando. Mas enquanto isso não existir, não tiver, vamos supor que tivesse um arquivo com o DNA de cada um, especificamente de cada pessoa do planeta, e encontra o esqueleto em algum lugar do planeta. O DNA você consegue identificar quem é. Mas isso é uma ideia, isso é mais viajando nas possibilidades de existência disso daí em algum dia. Mas já não é Então, ficção vamos lá. científica, já é possível. Não, poderia ser uns 10 anos atrás. Hoje, porque, Marcelo, funciona assim, ó. Na década de 70, década de 80, o grande desafio da informática era teleprocessamento, era capacidade de memória e armazenamento. Aquilo que a gente via no Perdido no Espaço, da família Robinson, do robô, do Dr. Smith, aquilo que a gente via, aqueles computadores, leitoras de fita, meu, se você fosse para o espaço com um computador daquele, você acaba morrendo. A fita, ela se deteriora. A fita, ela quebra. Então, fita de papel ainda nem se fala. Eu estudei informática na década de 70, década de 80, era papel perfurado. Eu lembro da loteria esportiva com papel perfurado. Eu fiz vestibular com papel perfurado. Então, naquela época, era impossível você ter armazenamento de dados. Você poderia armazenar em cartões. Hoje, não. Hoje a gente vê um arquivo de um Google, a gente vê um arquivo de um eBay, Delcamp, a gente vê um arquivo de um Tribunal de Justiça. Eu gostaria de saber como é que eles guardam tanta informação, que é muita informação. E você acessa em tempo real aquilo. É fantástico hoje. Então, para você ter um arquivo com dados pessoais de cada pessoa, não está muito longe. Não é ficção. Há 30 anos atrás era assim, hoje não, hoje é uma realidade. Vamos, saímos do assunto, vamos voltar para cá. Primeiro selo referente a essa série pioneira, né? O primeiro selo referente ao farol foi lançado pela República Dominicana em 1928. Veja, em 28 não tinha ainda o projeto. Não se sabia como que ia ser o farol. Eles já estavam pensando em arrecadar fundos, em divulgar, nós vamos construir um farol. Já estavam divulgando, já estavam correndo atrás, já estavam atrás de recursos. E veja que a imagem do farol é um farol de verdade. É um farol que a gente conhece no mundo inteiro. Uma torre, uma luz horizontal, ou focado para baixo, para o mar, e giratória. Então, essa é a primeira ideia que poderia ser de um farol. 1928 e o 1930 os aéreos. Em 1937, foi realizado um voo pan-americano para divulgar e arrecadar fundos do farol. Essa é a série, os 3 navios de Cristóvão Colombo, 4 aviões que saíram da ilha da República Dominicana, e eles iam cruzar o continente americano, cruzar não, eles iam fazer um tour pelo continente americano, e aqui é a imagem do farol, os aviões partidos da República Dominicana, o farol aceso, né, com a luz no teto, e os outros selos, eles repetem a mesma imagem. Esse é um bloco referente à viagem que foi feita. Então, vamos lá, eles saíram na República Dominicana em 12 de outubro de 37, passaram por Puerto Rico, que é a ilha vizinha, depois foram para Venezuela, Trinidad e Tobago, Guiana Holandesa, passaram para o Brasil, fizeram toda a volta aqui
no Brasil, passaram por Belém, Fortaleza, Natal, Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Deram a volta aqui no continente, que o Brasil é um país continental, né? Deram toda a volta aqui no continente. Passaram pelo Uruguai, passaram pela Argentina, em Buenos Aires, Rosário e Mendoza, depois foram para o Chile, do Chile foram para Bolívia, estamos aqui, já estão subindo já. Depois foram para o Peru, para Bolívia, Peru, o Equador, Colômbia. Quando chegou na Colômbia, que eles estavam se encaminhando para o Panamá, deu uma tempestade, então os 4 aviões, 3 caíram. Isso foi em 29 de dezembro de 37. Os aviões caíram, só um avião conseguiu retornar. Quando eu dei a palestra na SPP, eles me perguntaram se os aviões caíram com as arrecadações, com dinheiro, com doações. Isso eu não soube explicar. E nem sei se eles arrecadaram, não sei se era mesmo arrecada, de, sabe, envia os recursos para algum lugar, ou mais para divulgação do farol. Só sei que 3 aviões caíram e não retornaram para a República Dominicana, mas ficou registro aqui do bloco da viagem que eles fizeram para divulgação da construção do farol. Esse bloco foi lançado em 87, tá? E fala do voo pan-americano em 1937. 50 anos do voo, esse bloco dos 50 anos do voo. Esta série, lançada em 37 pela República Dominicana, me chamou muita atenção essas letras aqui, ó. O que significavam essas letras? Por que essas letras estavam aqui, sobre a cruz, a imagem da cruz? Pesquisando do que se referiam essas letras, aqui é o bloco, né? Que são selos, aqui o bloco. Pesquisando, eu descobri que isso daqui era a assinatura de Cristóvão Colombo. Eles reproduziram no selo. Está lá reproduzido no selo. Essa assinatura de Cristóvão Colombo. Firma e autógrafo de Cristóvão Colombo. Ele assinava dessa forma. Foi reproduzido no selo. Então, vamos lá. Essa série não faz parte da coleção do Farol de Colombo, não foi emitido para arrecadar fundos para... O farol ele está aqui no selo. Ele consta aqui no selo. Aqui as caravelas, farol novamente. Esses selos são de 1939, da Feira Mundial de Nova York. Eu só reproduzi eles aqui para mostrar que nos selos da República Dominicana consta o farol, mas não faz parte da arrecadação para a construção do farol. Está vendo o farol inteiro aqui, ó? Essa série da Feira Mundial de Nova York de 39. Continuando. Dominicana, correspondência oficial. Quer dizer, eles lançaram bastante selos, né? Eles tinham muito interesse em divulgar e arrecadar fundos para a construção do farol. 37, 39, 40, é só uma série bem grande. 41, 1950, 1950, 56. Aqui já foi os selos para a inauguração do farol. Quer dizer, todos os selos emitidos a partir de 92 já não é para a construção do farol. É mais para a divulgação do monumento. Que nem esses selos aqui, ó, eles lançam praticamente um por ano, é mais para a divulgação do farol. Esses são os selos de Cuba. Um é do voo pan-americano, de 37, de 44, dos 450 anos do descobrimento. Da Colômbia, a Colômbia lançou esses 2 primeiros em 56, esse aqui em 58. Cuba, Colômbia. Esse de Honduras, que é um selo de emissão normal deles, somente com os dizeres de pró-construção do farol, pró-Colombo. Honduras, aéreos. Esse do Brasil. Lançamento 14 de 9 de 46.
o RHMC 222, Pro Construção do Farol de Colombo. Tiragem, 300 mil selos. Na época foi 1.500.000 cruzeiros. Fui buscar o valor do dólar na época, deu mais ou menos a contribuição do Brasil, 30 mil dólares. Quer dizer, para uma construção de 70 milhões, a contribuição do Brasil é mínima, é pequena. Tá? Outra coisa, a imagem do selo do Brasil, ela não é nítida, ela não é uma boa imagem, diferente do selo que eu vou mostrar daqui a pouco do Chile e da Argentina, que é uma boa impressão. Quando eu dei essa palestra lá na SPP, teve até uma brincadeira, o Miguel Magalhães, ele até falou, até olhou e falou, pô, você pensei que isso aí fosse um helicóptero? Todo mundo achou engraçado, todo mundo riu da brincadeira, mas eu fiquei pensando, né, a primeira vez que eu vi esse selo foi há 40 anos atrás, na década de 70, mais ou menos. Eu fiquei pensando, o que eu imaginei que fosse, que não dá a ideia de um farol, não dá a ideia de uma construção, de um monumento. O que dá a ideia é que existe luzes em sentido horizontal. É lógico, farol de Colombo, a gente lê farol de Colombo e vê. Então fizeram um farol diferente do padrão. Então, ele fez essa brincadeira, todo mundo deu risada, eu fiquei imaginando o que eu pensei quando eu li isso daí a primeira vez. Que dá a ideia realmente de um helicóptero. A imagem do selo do Brasil não é nítida, não é uma boa, não tem um design satisfatório isso aqui. Mesmo a prova, isso aqui é a prova em verde limão aqui, mesmo a prova não ficou nítida a imagem do selo do Brasil. Vamos lá, Equador. Equador, ele lançou esses selos aqui em 48, esses selos em 58, também ambos pró-construção. Muitos países lançaram em 2 etapas, né? Fizeram 2 vezes a contribuição. Como que era feita a contribuição, para quem era, como eles enviavam, isso eu nunca consegui descobrir. Se realmente foi enviado, nunca consegui descobrir isso daí. Você vê aqui na imagem, aqui, ó que interessante. A imagem do selo do Equador é uma torre. Não sei por que eles não reproduziram a imagem do farol. E aqui não tem nada a ver, né, gente? Não, só tem os dizeres, farol de Colombo, um aéreo, outro normal, não trazem uma recordação de quem olha, relaciona com o farol. Esses os selos do Paraguai, os selos do Paraguai já é mais nítido, essa série aqui é a imagem do farol, e essa aqui é o único selo que traz a imagem do sarcófago, as imagens da caixinha que estão os restos mortais. É a única série que foi lançada com essa lembrança. Esse é o selo da Argentina, esse sim dá para ver bem. E ó, a imagem sendo projetada horizontalmente. O selo do Chile, também uma imagem boa. Os selos da Bolívia. Os selos da República Dominicana. Uma visão aérea do farol. Esse aqui eu não sei se a gente pode considerar como as luzes do farol, simplesmente são desenhos do selo. Aqui também. Nicarágua, 1945. Tá. Panamá. Panamá ele não lançou selo. Existe uma suspeita, tanto minha como do Fernando, que esses selos foram lançados, ou ficou somente no ensaio, que esse selo, essa série é oficial, só que com sobrecarga. Existe Pro Farol de Colombo. Nunca vi, nunca encontrei, o Fernando também não. Ficou só a suspeita, que esses selos poderiam ter sido usados, não foi vendido, né, não consta em catálogo, mas pelo menos um ensaio da Pro Farol de Colombo do Panamá. Essa era uma série que eles iam lançar do Equador, acabaram não lançando, pegaram o selo oficial, Comitê Pro Farol de Colombo, Equador. Ficou só no ensaio mesmo. E aqui também ficou só no ensaio. Eles lançaram outros selos.
E esse daqui é algumas peças do Brasil que trazem o farol de Colombo. Então, aqui é uma correspondência circulada para os Estados Unidos, uma folhinha e uma folhinha também. Só por curiosidade, eu trago a imagem de onde estão os supostos restos mortais de Cristóvão Colombo em Sevilha. Eles guardam, isso aqui é a catedral, aqui é a entrada da catedral, os restos mortais estão aqui dentro, criaram aqui, construíram um monumento. Isso aqui são quatro, não sei se são quatro cavaleiros, ou quatro cruzada, ou templários, estão carregando um sarcófago. Aqui é a imagem lateral. Você vê que ela é bem bonita, essa catedral é muito bonita, tem umas pinturas maravilhosas. Imagem lateral. Acho que eu trago uma imagem também ali por baixo, que tem algumas inscrições. Isso, está aqui. Tem algumas inscrições também, ele é bem trabalhado. E aqui, ó, a caixinha onde estão os restos mortais que fizeram aquele teste de DNA. Ele fica aqui, quer ver, gente? Fica aqui, tem uma abertura aqui, ó, na parte da frente. Deixa eu voltar aqui. Isso, tem uma abertura aqui, ó. Seria essa abertura que está lá a caixinha. Reinaldo, eu tenho uma dúvida aí com relação à sua apresentação. Se quando teve a ideia lá no início do século XX lá de fazer o farol, era para ser um farol mesmo, ou já tinha essa ideia de ser um mausoléu para exposição, um museu? Olha, pelo que eu estudei, pelo que eu vi, a conclusão que eu cheguei foi o seguinte: a ideia é, vamos construir um farol. Era um farol. A partir da aprovação do projeto, que foi em 1931, aprovaram o projeto, ficou daquele jeito, tipo assim, um farol horizontal, vamos dizer assim, com aquele projeto farol horizontal. A ideia de projetar para o céu a imagem da cruz, isso foi da República Dominicana. O projeto foi só a parte arquitetônica, a parte de iluminação, a parte elétrica aí, ficou por conta da República Dominicana. A ideia sempre foi o farol. Pelos selos que eu vi de 1928, que é a primeira série, era um farol tradicional como a gente conhece. Está até errado de chamar de farol, quer dizer, ficou farol. É um monumento. A coleção do Fernando, ele não coloca farol de Colombo, ele coloca monumento pró-colombiano. Chama a coleção dele. Ele foi muito feliz no nome da coleção, porque é um mausoléu, não é um farol. Você coloca farol, vão falar, mas não é um farol. Se você não coloca farol, então ele já resolveu chamar um memorial que ele chamou memorial, pró-farol de Colombo. Ele acertou bem quando ele escolheu o nome da coleção, na minha opinião, né? Escolheu bem. Não estou ouvindo. Ô, Reinaldo, Agora estou. Eu vi que no início dos anos 30, quando aprovaram esse layout, que é bem parecido com o que foi construído, já foi o projeto que foi colocado para construção nos anos 80? Sim. E vou te falar outra coisa que não está na palestra. Houve uma reunião no Rio de Janeiro, e nessa reunião não foi uma conferência, foi uma reunião, foi no Rio de Janeiro que foi aprovado isso daí. Infelizmente não lançaram o selo nem nada, mas a reunião foi no Rio de Janeiro. ô, Reinaldo, Sim, eu tenho uma pergunta aí. vamos lá. Você está me ouvindo? Está ouvindo? Estou ouvindo, Tá. estou ouvindo. Tá. Você tem todos os selos referentes ao Farol de Colombo? Já Tenho. esgotou a coleção? Tenho, e tenho, inclusive, alguns envelopes circulados. São mais ou menos quantos selos? Você tem ideia? Uns 30, 40 selos no máximo. Ah, Aquilo ali que eu mostrei na apresentação. tá. Ali estão todos os selos que foram emitidos pró-farol de Colombo. Ok. E Reinaldo, pelos seus estudos também, você verificou assim quanto que
que coube a cada país na colaboração desses selos e teve que ainda entrar recursos da República Dominicana para a construção? Olha, uma pergunta é muito boa, muito pertinente. Na conferência, na quinta conferência no Chile, ficou determinado quais países iam participar. Não foi determinado valores. Você vê que a participação do Brasil é 30 mil dólares. Da onde saiu o recurso? Quem foi que fez a pergunta? Rubens. Rubem, da onde saiu o recurso? E se somar os recursos, vamos supor que todo mundo contribuiu com 30 mil. Não chega a 1 milhão. Da onde eles tiraram 69 milhões? Eu não sei quem investiu nisso daí. Porque hoje eu acho que, como qualquer empreendimento, ele se autossustenta. Cobrança de ingressos, excursões, ele se autossustenta. Mas retornar esse investimento eu acho muito difícil. E a República Dominicana a gente conhece, a gente sabe, não é um país rico, não é um país de primeiro mundo. É um país que vive de turismo. Da onde sai o recurso é uma incógnita, eu não sei. E olha que eu já estudei, já fui atrás, que eu sabia que alguém poderia perguntar isso daí. E os Estados Não Unidos faço entrou com ideia. algum recurso ou não? Nada, nada. Foi a primeira coisa que eu pensei, os Estados Unidos que financiou. E não tinha interesse. Veja, os Estados Unidos, vamos pensar na parte histórica. Os Estados Unidos, colônia inglesa. A América Latina, América Central e América Latina, colônia Espanha, e um país, colônia Portugal. Os Estados Unidos não tinha interesse nenhum naquilo. Nem Estados Unidos, nem Canadá. Não Agora tem ligações históricas. puxando a brasa para nossa sardinha aqui, cunhou-se alguma moeda para gerar fundos para esse farol ou não? Boa pergunta. Eu tenho uma moeda, que até hoje eu não sei se é uma moeda, eu comprei por curiosidade, que eu não sou numismata. Eu tenho uma moeda, que não sei se é moeda ou medalhão, com a imagem do farol. Devem ter, a pergunta é muito boa, devem ter também emitido moedas para arrecadar fundos. Pode ser. Eu tenho uma. Ela é meia prateada, não sei se ela é prata, não deve ser, que eu não paguei muito caro. Ela é prateada, é uma bonita, com a imagem do farol. Acho que é medalhão aquele, tão bonito que é medalhão, ela é grandona. Se eu tivesse com ela aqui, eu já mostraria para vocês. É bem provável que seja medalha mesmo, né? Acho que sim. Itens É comemorativos. medalha assim, não tem valor, viu, Marcelo? Não tem valor, não tem o valor facial, é medalha assim. Sim. Talvez seja uma medalha vendida para custear mesmo, para levantar fundos. Uhum. Possivelmente. Tipo recordação, né? Souvenir. Sim, sim. E no caso dos selos, o que era? O valor facial do selo era convertido diretamente para um fundo, assim, para construção? Eu acho que funcionou assim. O Brasil emitiu uma quantidade de selos, eu não lembro agora, e já de emitiu, o dinheiro já estava disponível. Não é que vendia um selo e ia lá contabilizava, vendia mais 2 selos ali, contabilizava. Não, já transferiu direto, aquilo ficou praticamente para o correio disponibilizou para porte de carta. Eu entendo que seja assim, eu entendo que foi dessa forma. Nós emitimos tanto que vai ter esse destino, está aqui o dinheiro. Aí o correio vendeu calmamente no decorrer do. Porque o porte, aquele porte que está no selo, acho que é R$ 5,20, era o porte para os Estados Unidos e Canadá. Não sei se era o porte grupo 2 ou grupo 1. Não, grupo 1 é Argentina, né? Acho que era grupo 2, não sei, eu não lembro. Eu sei que era um porte exclusivo para os Estados Unidos. Quando eu achei um envelope com a franquia isolada, era para os Estados Unidos. Ironia, né? Justamente os Estados Unidos que não participou do projeto, né? Justamente. Às vezes foi para dar um chute na canela ali. É, porque quando faz selo, tem que fazer selo decorrente a um porte, né? Fazer selo por fazer, que nem os selos lá dos blocos da Brasiliana, o selo da Xuxa, você faz um porte totalmente fora do. Mesmo o selo do Corinthians, do centenário do Corinthians, aquele bordado, eles falam que é o quinto porte registrado, não sei, não é.
Não é, eles forçaram isso daí. Eu entendo que um selo tem que ter o porte correspondente a uma das tarifas, ou registrado, ou porte simples, o porte registrado com uma R, sei lá, tem que corresponder a alguma coisa. Toda vez que eu vou comprar um celular no balcão do correio, eu pergunto, que porte que é esse? Reinaldo, teve alguma exposição internacional aí, República Dominicana, para apresentação dessa sua coleção, alguma coisa assim ou não? Eu nunca expus essa coleção, eu nunca participei. Como o Fernando montou e a coleção dele estava muito boa, muito bem montada, eu acabei nunca participando. Eu não montei a coleção para participar. Eu montei a coleção mais para expor. Expor assim, existem esses selos. Porque uma coleção expositiva, ela abrange outras coisas, não é só a demonstração dos selos, né? Ela tem que vir com mais informações, vamos dizer assim, uma coleção temática, ela vem mais informações. Ela tem mais informações. Eu não sou temático, né? Deixa eu falar sobre isso daí. Eu não sou um colecionador temático. Apesar de ter coleções temáticas, eu não sou um colecionador temático, eu sou um colecionador tradicional. As coleções que eu monto, as coleções que eu tenho são tradicionais. Isso aí eu fiz mais por paixão mesmo. Quando eu falo paixão, é assim, eu gosto muito de emissão conjunta. Brasil, Portugal, Brasil, quando o Brasil lança, Brasil, por exemplo, África do Sul, quando lançaram aquela série de combate ao racismo, gosto muito de emissão conjunta. Não que esses selos de Colombo, do Farol de Colombo, sejam conjunta. A motivação foi conjunta, mas a emissão não. Para ter uma emissão conjunta, as duas administrações postais, ou mais, né, tem que combinar. Vamos lançar um selo conjuntamente? Por exemplo, deixa eu te dar um outro exemplo. Eu ia falando no começo, acabei não falando. Eu gosto muito de estudar, gosto muito de dar palestra, de escrever sobre selos que têm uma história por trás. É claro que todo selo tem uma história por trás, né? Todo selo entrou num projeto, um desenhista fez o designer, ele comemora alguma coisa, então todo selo tem uma história. Mas tem selo que extrapola. Tem selo que tem uma motivação política, tem, por exemplo, o selo do Pan-Americano, o C9, RHM C9, o selo Pan-Americano. Ele foi criado com um objetivo, foi recolhido, foi utilizado posteriormente e depois foi sobretaxado para ele virar expresso. Eu gosto desse tipo de coisa. Vou dar outro exemplo, o bloco do Getúlio Vargas. Emitiram 2.000 blocos, foi vendido na inauguração do Ministério, eu acho que é das Comunicações, em 1937. Foi vendido lá, não anunciaram nem nada, quem estava lá presente comprou. O restante que eles não venderam foi para a Agência Nações Unidas, Rio de Janeiro. Vendeu, acabou. Depois de um mês que eles retomaram as vendas, fizeram outras placas. Devido a isso, tem 9 tipos de bloco do Getúlio diferente, com 4 filigranas diferentes. 4 vezes 9, 36. Então, acabam tendo 36 blocos diferentes. Então, eu gosto desse tipo de coisa. Vamos estudar. Vamos ver o que aconteceu. Outro exemplo, o selo da Ponte Internacional Brasil-Argentina, de 46. Quando for inaugurar a ponte, 46, não, 45, né, 43, por aí. Quando for inaugurar a ponte, Getúlio não pôde comparecer. Estava numa crise política muito grande. Getúlio, se saísse do Rio de Janeiro naquele momento, quando ele voltasse, não ia ser mais presidente do Brasil. Então, o Getúlio optou por não inaugurar a ponte, não foi inaugurado, foi aberto ao tráfego, mas não foi inaugurado. Depois de 2 semanas, ou depois de alguns dias, o Getúlio foi deposto. Quando inauguraram a ponte, foi em 47, foi em 1947, já não eram os mesmos presidentes, não eram o Justo e o Getúlio. Ali já era o Perón, e o presidente do Brasil era o Dutra. E não foi lançado o selo. A Argentina manteve o selo, só mudou a data. Não tinha nome do governante. Mas o Brasil não, ele trazia a imagem do Justo, presidente Justo, e o presidente do Brasil, que era o Getúlio. Esse selo acabou sendo vendido só para fins filatélicos. Isso é um exemplo, né, de estudo sobre a emissão de um selo. E alguém pode falar, não, mas eu tenho envelope circulado. Tem gente que usou, mas não era.
O objetivo disso daí era outro. Vamos emitir vamos vender só para fins filatéricos. Ok? Eu nem lembro qual que era a pergunta. Não lembro, acabei saindo do assunto aí. Quer dizer, o assunto vai rendendo, né? O assunto vai... Não, uma coisa, eu ia falar isso aí no começo. E deixa eu perguntar, Reinaldo, a Espanha, como é que foi? A Espanha nunca teve participação nesse projeto? Incrível, eu procurei. Isso aí que você está falando, eu procurei. Eu vasculhei as emissões da Espanha, ela nunca participou. Seria o país ideal para. Tanto a Espanha como a Itália, né? Porque o Cristóvão Colombo ele era italiano, né? É, genovês, né, se não me engano? Genovês, isso, Gênova. Há controvérsias, né? Bom, Cabral. Cabral, eles não sabem se era português. Tem gente que fala que Cabral era grego. A gente não sabe. Bom, essa do Cabral eu não conhecia, não. Tem gente que fala que ele é italiano, tem gente que fala que ele era português. Como tem muita coisa que ele escreveu estava em grego, o pessoal fala que ele era grego. O Alberto está dizendo aqui que indica que Colombo é português, inclusive, né? Ou seja, ali tudo fluido, Até né? espanhol eu já ouvi falar, né? De Barcelona, Sinceramente, né? eu não sei. Aí, ó, no chat, Sinceramente, eu não sei. tem até um livro, ele está falando aqui no chat da sala. Ele estava falando, tem até um livro falando sobre essa origem portuguesa de Colombo. Enfim, né? A escrita Ele dele podia ser também, português, a grafia dele era catalã, né? Então eles dizem também catalã, que ele pode ser, né? italiano, espanhol, Espanhol, exato. espanhol. Eu Internet. queria passar para vocês eu tenho um vídeo de uma repórter que fez dentro do farol, dentro daquelas casinhas, ela conseguiu filmar lá dentro. Eu consegui abrir Se o aqui. Marcelo conseguir passar. Olá, amigos! Chegamos ao Farol de Colombo, em espanhol, Fara Colombo. Um monumento localizado na capital da República Dominicana foi O som tá bom, construído em Reinaldo? 1914 para celebrar a chegada de Cristóvão Colombo à ilha de Santo Domingo. A iniciativa refletia a proposta feita no século XIX pelo historiador dominicano Antônio del Monte Tejada. A ideia saiu do papel quando a União Pan-Americana, UPA, coordenou a realização de um concurso internacional de arquitetura entre 1928 e 1930. O desenho vencedor, entre 455 propostas, foi anunciado em 1931. O jovem estudante britânico de arquitetura, Joseph Lea Grieve, conquistou a honra. A imprensa não reagiu muito bem à escolha, em função do vencedor ser um ilustre desconhecido. A construção foi muito lenta, porque a maioria dos países não enviaram os fundos prometidos, causando a interrupção dos trabalhos na década de 40. As obras foram reiniciadas mais tarde e financiadas integralmente pela República Dominicana. A inauguração, em 1992, foi parte da celebração dos 500 anos do descobrimento da América. Nesse ano, a tumba de Cristóvão Colombo, localizada até então na Catedral de Santo Domingo, foi transferida para esse local. Esse monumento grandioso representa a astúcia e força de um homem notável, que literalmente transformou em seu tempo. Mais tortuosos do que os obstáculos naturais que Colombo enfrentou para chegar até aqui foram os entraves encontrados na busca de financiamento para sua expedição. Unido aos seus planos, Colombo procurou o rei português Dom João II, mas teve seus pedidos de financiamento negados pelo monarca, que poucos anos antes havia ordenado uma missão para descobrir um novo caminho para as Índias. Liderada por Bartolomeu Dias, a missão acabou por encontrar uma ligação entre os oceanos ao contornar com sucesso o Cabo das Tormentas, depois disso conhecido como Cabo da Boa Esperança, permitindo assim livre acesso às Índias.
foi quando Colombo decidiu visitar os soberanos de Castela e Aragão em busca de auxílio, mas teve o seu projeto negado por 2 vezes por Isabel I e Fernando II. Na época, os monarcas estavam assoberbados financeiramente pela reconquista dos territórios mouros. No início de 1492, porém, com a conquista final da cidade de Granada, os reis puderam investir na iniciativa e Colombo partiu finalmente em 3 de agosto. Ao invés de encontrar um novo caminho para as Índias, através do Oceano Atlântico, Colombo descobriu as Ilhas das Caraíbas, atual Antilhas, e mais tarde a costa do Golfo do México, na América Central. De fato, ele não foi o primeiro europeu a pisar nessas terras. Sua chegada às Américas foi precedida por uma expedição viking, liderada por Leif Erikson no século XI. Suas viagens abriram caminho para um período de contato, expansão, exploração, conquista e colonização do continente americano pelos europeus. Essas expedições trouxeram várias mudanças na história moderna do mundo ocidental. A dica literária desse tour é do autor Lawrence Bergreen, com a obra Colombo, As 4 Viagens. O que as crianças aprendem na escola sobre a viagem de Cristóvão Colombo em 1492 é apenas o começo da verdadeira história. A nova biografia sobre o explorador faz um retrato completo da sua notável carreira, tecendo uma narrativa épica que une os acontecimentos de uma vida igualmente épica. Depois que Colombo navegou de volta para a Espanha, retornaria para o Novo Mundo mais 3 vezes, no espaço de apenas uma década, liderando campanhas que ficavam cada vez mais conflituosas, violentas e moralmente muito questionáveis. Quando foram concluídas, estava de corpo e de espírito arrasados. Um herói que perdeu o controle da sua vida devido ao seu orgulho. Em Colombo, o historiador Lawrence Bergreen revela a loucura e a genialidade que só aqueles que viajaram com o explorador puderam testemunhar. Ele deixou a sua marca, nem sempre para o bem, em todos os lugares por onde passou. Estabeleceu uma colônia que se tornou a cidade de Santo Domingo, provocou o suicídio em massa de mais de 50 mil nativos, encontrou a sofisticada civilização maia. Transformou para sempre o curso da história no velho e no novo. É por isso, amigos, que eu super recomendo essa obra para vocês. Muito obrigada. Outra curiosidade, né, como historiador, é que Santo Domingo foi a primeira cidade fundada nas Américas, né? Sim. Era uma ilha, né? Na verdade, chamada Ilha de Santo Domingo, né? Isso, mas a cidade, né? A primeira cidade fundada nas Américas foi Santo Domingo, né? Me parece que a ilha é dividida entre o Haiti e a República Dominicana, é isso? Sim. E na época era chamada de Hispaniola, né? Era uma... Espanhola, isso, Espanhola. Bacana. Só comentar com o pessoal, quando eu passei esse vídeo a primeira vez, a moça fez mais sucesso do que o palestrante, viu, gente? Quem tiver curiosidade, está no YouTube, né? É isso, Marcelo? Sim, tá no YouTube, para achar, assim, só digitar o Farol de Colombo, pelo menos para mim, foi o primeiro vídeo que apareceu, já é esse mesmo, né? E aí tem a Tá, Farol de Colombo aparece tanto esse como a primeira palestra que foi dada na SPP, aparece também. Isso, você está lá, só que você está em segundo lugar, você perdeu para a moça mesmo. Ah, eu não faço questão de ganhar, nem tem nem jeito, eu já perdi. Já entrei derrotado, já. Viu, uma curiosidade, quando foi feita essa palestra, foi colocada no YouTube, uma pessoa que foi viajar para a República Dominicana, ele assistiu a palestra. Ele foi até lá, ele conseguiu entrar dentro das exposições e fotografar. Aí eu digo que como eu só tinha imagens do corredor, eu deduzi que era proibido. Tem muito museu que você não pode fotografar, né? Pinacoteca, museu, eles não deixam fotografar. Então, a conclusão que eu cheguei é que não poderia.
E essa moça teve permissão porque ela era repórter, deve ter alguma ligação lá com o pessoal. Ele falou que não, ele entrou lá com o celular, ele fotografou, não sei se fotografou escondido ou ninguém percebeu, mas ele conseguiu fotografar e me mandou as imagens lá por dentro, lá de onde ele passou por dentro do farol, e confirmou que um dia inteirinho ali é pouco para visitar tudo, é muita coisa. É muita coisa, é muito grande, é um passeio para no mínimo 2 dias. E muito imponente, né, o monumento, né? Você vê aquela vista de cima, você É, tem o complexo todo. é o cartão postal da República Dominicana, é o cartão postal deles. Como a Torre Eiffel, como o Cristo Redentor, como a Estátua da Liberdade, ele está ali entre eles. Uhum. É cartão postal. Bacana, bacana. Mas alguém tem aí alguma pergunta, alguma coisa para aproveitar? Acho que é isso, né? Qualquer coisa também, se alguém quiser fazer uma pergunta, fazer algum comentário, mandar alguma sugestão. O pessoal tem meu e-mail aí, Marcelo? Não, acho que não. Se quiser colocar, a gente pode até, se você quiser, você pode já falar aqui e a gente também, se quiser, a gente pode colocar na descrição do vídeo no... Coloca, por favor, fica mais fácil. E hoje é o pessoal que assiste, mais para frente, na hora que for publicado isso daí, mais pessoas podem acessar, podem entrar em contato. Maravilha, Reinaldo. Agradeço muito a oportunidade, viu, Rubens, viu, Marcelo? Agradeço muito a oportunidade de divulgar a filatelia. Ah, outra coisa, muito boa essa iniciativa de vocês, de fazerem a palestra. A palestra ela continua unindo o pessoal, que nesse momento difícil de pandemia, de isolamento, o pessoal está em casa, quer dizer, hoje a gente tem recurso de internet, tem recurso de TV a cabo, isso ajuda muito. E só que a gente acaba se distanciando do que a gente gosta, do que a gente ama, que é o colecionismo. Sim. Seja de moedas, de cédulas, de selos, e esse tipo de palestra, de leilões, de seja lá o que for, isso acaba unindo o pessoal, mantendo o clube vivo, vamos dizer assim, mantendo o clube vivo para quando terminar essa crise que nós estamos vivendo no mundo inteiro, a gente volta a se reunir. E a gente mantém, né? Nós estamos mantendo a nossa paixão, que é o colecionismo. Então, gostaria de parabenizá-los pela iniciativa. Muito boa e espero que mantenha isso daí. Sempre mantendo o pessoal unido, divulgando, aberto as palestras, para não só para o palestrante, para o associado, para quem quiser participar. Sim, a ideia é bem Muito essa. boa iniciativa, parabéns, viu? A ideia é bem essa mesmo, né? Que um dos propósitos mesmo da associação é justamente a divulgação do colecionismo, né? A gente atrair mais gente para esse mundo, né? Para esse hobby, arte, história, enfim, toda essa aí de conhecimentos que a gente tem no colecionismo, né? E ao mesmo tempo que nem você falou, né? Aproximar nesse momento difícil, a gente não encontra aqui as pessoas, fica muito tempo sem ver as pessoas, então esse momento que a gente consegue... É um momento difícil, mas nós estamos passando, é um momento muito difícil. Quer dizer, nem todos podem fazer o isolamento 100%, a gente tem que sair para trabalhar, a gente tem que sair para comprar comida, para viver, a gente tem que continuar vivendo, a vida não para, tem que sair para uma consulta médica, a gente não consegue fazer o isolamento 100%, mas aqueles que podem ficar o máximo de tempo possível isolado, distanciamento, para tentar conservar, não contrair esse vírus mortal, esse vírus que está devastando o planeta, né? Sem dúvida, sem dúvida. E aí, com essa ferramenta, a gente consegue, pelo menos, mitigar um pouco isso, né? Essa falta que faz os encontros presenciais, de estar junto com os colegas, né? E aí, por isso que a gente só tem a agradecer mesmo, Reinaldo, você e todos os demais palestrantes também, que estão doando o seu conhecimento, o seu tempo, né? Os participantes também, né? Agradecer os participantes também, que deixam o seu tempo, as suas atividades de um sábado à tarde para prestigiar a palestra. Eu agradeço aos participantes pela colaboração. Maravilha. A gente só tem a agradecer mesmo, Reinaldo. Obrigado mesmo. E em breve a gente vai subir aqui o vídeo para o YouTube para estar disponível para todo mundo. Tá, ok. Eu te forneço o e-mail. Maravilha. Obrigado, gente. Boa tarde. Boa tarde a todos.
Boa tarde a todos.